Bom, pessoal, então, nosso tema de agora, novo CPC, será sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Das grandes inovações do nosso novo CPC, né? O famoso incidente de resolução de demandas repetitivas. Antes disso, eu não dei boa tarde, né, pessoal? Boa tarde, é de grande educação, né? A pessoa tem que ser educada, né? Boa tarde. Me apresentar também, Daniele Garfori, tá, gente? Eu sou professora da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, sou coordenadora do SAJUP lá, já tenho 2 livros publicados, um sobre as ações repetitivas e o incidente, e outro sobre a decisão monocrática e a numerosidade no processo civil. Então, vocês vejam que o meu foco de estudo é a massificação processual, que é uma das causas da criação do incidente de resolução de demandas repetitivas que nós vamos estudar agora, tá, gente? Então, feitas essas considerações iniciais, eu coloco que, assim, para mim é uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês sobre o incidente, porque esse instituto foi o objeto da minha dissertação de mestrado, tá? E deu como fruto o meu livro, tá, gente? Então, eu tenho bastante gosto por esse tema. Foi um desafio para mim fazer essa pesquisa, porque em 2011, 2012, durante a tramitação do projeto, né, não se tinha muito material bibliográfico sobre o assunto. Então, o trabalho de pesquisa foi bem amplo, tá, gente? O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Nada mais é do que um instrumento de uniformização de jurisprudência, tá, gente? Então, ele é considerado, durante toda a tramitação, uma criação do ministro Luiz Fux, a menina dos olhos de ouro do ministro Luiz Fux. Não tinha como não sair esse incidente, tá? Ele ia sair de alguma forma, teve algumas alterações ao longo da tramitação do processo legislativo, como é de praxe, né, numa tramitação de processo legislativo, tem emenda, tem reformas, enfim. Mas saiu, tá? Então, ele foi primeiramente pensado para conter o que? Essa grande massificação processual que nós temos, as demandas repetitivas. E o que acontece na prática? Não sei se a maioria aqui dos colegas são advogados, nós temos muitas lides individuais idênticas, que é o que a gente chama de demandas de massa, massificação processual, né, gente? Então, diante dessas lides individuais idênticas, mesma parte, mesmo objeto, mesmo causa de pedir, nós acabamos tendo decisões desiguais para casos idênticos. E não se admite mais nos dias de hoje decisões desiguais para casos idênticos. Isso tem que ser uniformizado. E uma das maneiras de, então, conter essa grande litigiosidade e dar uniformidade para o nosso sistema foi, então, pensado esse incidente de resolução de demandas repetitivas, que nós vamos ver que tem como origem, o berço dele, o Instituto Alemão do Münsterverfahren, tá? Que é um país, infelizmente, que não tem muita tradição com processos de massa. Vamos chegar lá, tá? Então, essas demandas massificadas, pessoal, elas são tidas como uma das grandes vilãs, assim como os recursos também, né, para a morosidade do nosso sistema. Então, considerando a grande quantidade de processos que nós temos atualmente tramitando no judiciário, o que acontece? Morosidade, por quê? Porque tem muito processo. Por que tem muito processo? É importante que a gente comente um pouquinho quais são as causas dessa grande quantidade de processos que assola os nossos tribunais brasileiros, né? E que provoca essa morosidade. A culpa da morosidade é a grande quantidade de demandas? Sim ou não? Tá? Então, eu pretendo conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos então passar aqui. Primeira coisa aqui, pessoal, primeiro ponto para nós analisarmos. Novo CPC, aonde que se situa o incidente de resolução de demandas repetitivas? Nós temos, como vocês sabem,
nosso novo CPC dividido em parte geral e parte especial, tá? O incidente de resolução de demandas repetitivas, Lei 13.105 de 2015, consta na parte especial. Os artigos 976 a 987 são 12 artigos, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças o incidente, é tranquilo, tá? Só ele é muito comentado por ser um instituto novo. Como é um instituto novo, não tivemos nenhuma aplicação prática, muitas questões ainda vão ser levantadas a partir de março pela doutrina e pela jurisprudência. Apenas com a aplicação prática do instituto, realmente nós vamos ter aí uma definição de alguns pontos que já estão previstos na nossa legislação, tá, gente? Isso não é a primeira vez que acontece. O que eu pretendo conversar com vocês? Não se assustem com o tamanho do sumário, tá? Primeiro ponto, o surgimento desse incidente, por que ele foi pensado, um conceito do incidente e qual a sua finalidade. Depois a denominação dele, a origem, procedimento alemão, requisitos para a sua instauração. Sim, nós temos requisitos que têm que ser observados para que ele seja instaurado. Quem é o órgão competente para admitir ou não a instauração desse incidente? Legitimidade ativa, quem pode propor a instauração desse incidente? Competência para julgar, admitir. Publicidade, suspensão dos processos pendentes. Procedimento, quem recebe a petição de requerimento de instauração, quem vai julgar, quem vai depois assumir a parte recursal. Aplicação da tese fixada no incidente, recurso e a revisão da tese, que é uma novidade, não se tinha isso antes no projeto 8040, projeto de lei 8045, tá, gente? Custas de honorários, cabe nesse incidente ou não cabe? E depois algumas considerações finais e reflexões que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Passamos então de imediato para o surgimento, conceito e finalidade, tá? Por que então foi pensado esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Que muita gente já está chamando de IDR, né? Incidente de resolução, IRDR, incidente de resolução de demandas. O brasileiro tem mania de abreviar tudo. Então, agora é o IRDR. IRDR, gente, é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu me assustei quando eu vi isso. Como? O que é isso? Ah, tá, incidente. Bom, incidente. Há certo tempo tem-se buscado um instrumento, já processualmente, que seja capaz de resolver os litígios massificados, como nós já comentamos, com a presença constante de certos litigantes e os mesmos fundamentos. O importante nessa seara de quantidade, massificação processual, é atentar que não é apenas quantitativamente que os processos mudaram o seu fundo. O que acontece? Mudou de 70 mil para 90 mil processos, aí de um ano para outro passou para... Aqui nós temos um quadro, mas não dá para visualizar direitinho. Pois é, não dá para visualizar. Bom, mas dá para ver que é uma crescente, a quantidade de processos não para de crescer, ainda que já tenham sido implementados vários mecanismos, como os recursos especiais repetitivos, entre outros, tá? Então, essa alteração quantitativa dos processos que não param de aumentar, também existe ao lado disso uma alteração qualitativa. O que quero dizer com essa alteração qualitativa? O fundo do processo, ele se alterou. Tem um jurista francês que se chama Roger Perrault, que ele fala especificamente desse ponto. Muitos processualistas não se dão conta de mencionar, não é apenas a responsabilização da quantidade de processos. O que acontece? O Atos Guzmão Carneiro, ele coloca muito bem. Antigamente, os processos tramitavam calmamente.
E ninguém se insurgia contra isso, porque o mundo também andava calmamente. De repente, eclodiu esta verdadeira revolução nas comunicações. Tudo passou a ser rápido, tudo passou a ser urgente. Aí vem a ideia do hiperconsumismo. Tudo isso que eu estou falando acarreta nas demandas repetitivas, tá, gente? Que é onde nós pretendemos chegar para entender o porquê do surgimento do incidente, tá? Então, o que é esse hiperconsumismo? Antigamente nós tínhamos necessidade de produtos básicos. Qualquer celular servia, não precisava ser um celular com internet, um smartphone. Agora não. Agora nós temos que ter uma TV de LCD, né? Temos que ter um iPhone, enfim, qualquer smartphone do gênero, não precisa ser iPhone, mas qualquer smartphone do gênero que supra ali, que tenha internet, que tenha o WhatsApp. Se não for assim, não presta, né? Hiperconsumismo seria então esse papel. Quanto mais então nós temos novas necessidades, maiores são os nossos litígios, seja com quem nos vendeu aquele produto ou seja com quem vai consertar aquele produto. De uma forma ou de outra, os litígios aumentam. E isso seria a ideia de hiperconsumismo, tá? Que não se tinha antes, porque os produtos eram básicos. Eu gosto sempre quando nós trazemos alguma, por exemplo, hiperconsumismo, trazer algum caso prático. Como eu trabalhei muitos anos com processos massificados da Brasil Telecom, tem casos bizarros que são verdadeiros desabafos dos nossos julgadores, que acabam trazendo à tona justamente aquilo que a gente quer refletir, que a gente quer explicar para os alunos, tá? Então, assim, eu tenho uns 3 ou 4 casos que ilustram bem a situação que a gente está aqui comentando. E se sintam também, pessoal, à vontade para contribuir com observações, tá, gente? Interrompam no momento que for, ok? A crescente quantidade de demandas é evidenciada não apenas pelos dados existentes, mas também pelos próprios juízes, através dos atos judiciais. Visando ilustrar tal alegação, é curioso verificar a decisão proferida pelo julgador no caso abaixo. Então, o que o nosso julgador aqui diz? Está-se diante de mais uma das tantas ações de massa, sendo que demandas como tal conteúdo há muito já tramitaram perante todo o judiciário gaúcho, quiçá brasileiro, algumas delas já devidamente concluídas, inclusive em sua fase de execução ou de cumprimento. E perante estes juízos profissionais que patrocinaram a presente, também patrocinaram ou patrocinam várias outras idênticas, o que faz com que possuam elementos para apontar a vantagem econômica que deverá advir de eventual juízo de procedência. Então, os juízes, eles cansam de várias demandas individuais idênticas, várias leis individuais idênticas. E um juiz entende de um lado, outro juiz entende de outro. Não é raro que se veja que um entende que a prescrição é vintenária e o outro julgador entende que a prescrição é trienal. Então, como é que nós ficamos? Se trata-se de um caso idêntico, um juiz decide de forma diferente do outro, isso é igualdade, isso não fere a Constituição. Então, esse instrumento, esse instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ele serve como um instrumento de uniformidade, tá? Próximo ponto. Os indivíduos no passado estavam acostumados a pagar à vista, tá? E essa fala é do Guilherme Riso Amaral. Estou sempre amparada pela doutrina e também por casos práticos, tá, gente? E pagavam-se em dinheiro pelos produtos necessários à sua subsistência. Agora saem em busca de televisões de plasma, ou LCD, telefones celulares de última geração, eletrodomésticos e até mesmo viagens a turismo. Quem não viaja a turismo também é outro problema. O hiperconsumismo acaba sendo um alavancador de processos perante o judiciário e isso é pouco discutido pelos processualistas e doutrinadores. Quais são as causas
da grande quantidade de processos. O consumidor, o consumismo, ele vem como uma das principais causas, tá? Mais consumo, então, gera problemas. E os problemas geram ações judiciais. Cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas nós precisamos ser otimistas ou pessimistas e entender que o povo brasileiro é extremamente litigioso e dificilmente, quando a pessoa entra com uma ação judicial, ela está disposta a conciliar com a parte adversa. Por quê? Porque é da nossa cultura e até a última instância recursal. Se eu entrei em juízo, eu quero ganhar aquele processo. Dificilmente a parte que ingressa em juízo vai se contentar com um acordo. Quem advoga sabe disso. O que o cliente diz pra gente? Não, doutora, não aceito. Ou é este valor ou não é nada. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Não que eu não seja adepta da mediação, da arbitragem, enfim, várias outras formas de resolução de conflitos, tá? Mas, infelizmente, na prática, para quem advoga a prática forense, não é isso que a gente verifica. Então, o hiperconsumismo é um alavancador de processos, tá? Demandas aventureiras, a famosa JG. Esse também é outro ponto que merece ser considerado quando nós falamos de demandas de massa. Por quê? Por quê, pessoal? Nós sabemos que há o benefício da JG. O benefício da assistência judiciária gratuita, ele é concedido de forma pouco controlada pelos julgadores. Então, não custa nada a pessoa entrar com uma demanda judicial, ela vai ter o benefício da JG, ela vai ter o benefício da assistência judiciária gratuita. Ela não vai perder nada, ela não vai pagar honorários, ela não vai pagar custos. Caso ela tenha que pagar, e eu converso muito isso com vários colegas, se ela tiver que pagar R$50, R$100 que seja de custas judiciais, ela não vai entrar com aquele processo. E os advogados, na prática, assumem o quê? Contrato de risco. Essa é a nossa realidade. Então, nós temos, infelizmente, diversas demandas aventureiras. E essas demandas aventureiras também servem para atravancar o judiciário, certo? Como diminuir essa quantidade absurda de processos que nós temos? O incidente de resolução de demandas repetitivas é capaz de solucionar isso? Vamos ver. Agora sim, curioso e bizarro é essa decisão que eu trouxe aqui para vocês sobre as demandas aventureiras, tá, gente? Então, assim, é engraçado e eu acho, toda vez que eu leio isso, eu me divirto, tá? E eu espero que vocês também se divirtam, não precisa rir, tá? Então, assim, esse processo aqui não é segredo de justiça, tá? Então, eu posso passar para vocês. É um caso da Globo, tá? Um cidadão entrou em vara civil, né, nem JEC, tá? Ele teve a coragem, para não falar outra coisa, né, de entrar numa vara civil postulando danos morais. E por que ele resolveu postular danos morais? Aí o juiz, por sua vez, se manifestou nesse sentido. Charles Pereira Gonçalves ajuizou ação indenizatória em face de Mário Meirelles e Globo Comunicações e Participações, asseverando que, em 24 de novembro de 2012, por volta das 15 horas, estava assistindo o desenho Pica-Pau com sua família, quando o réu, que é diretor do programa TV Xuxa, efetuou uma postagem no Twitter chamando os telespectadores do desenho animado de retardados. Pessoal, cá para nós, isso é motivo, é fundamento legítimo para uma ação judicial, gente. Pessoal, o judiciário tem vários casos extremamente relevantes, questões de saúde, questões, enfim, que estão lá há anos para serem solucionadas e a pessoa se acha no direito, o acesso à justiça é livre, gente. Eu não estou falando que a pessoa não tem acesso ao judiciário, o acesso ao judiciário é constitucional. Agora, o que eu estou ponderando com vocês e sugerindo uma reflexão é que tipo de demanda nós estamos enfrentando no nosso judiciário. Isso não parece uma demanda aventureira?
Se a pessoa tivesse concedido o benefício da JG ou não tivesse sido concedido o benefício da JG, ela teria ingressado com esse tipo de demanda? Enfim, qual foi a solução desse julgador? Ademais, pontinhos, porque eu não ia copiar toda a decisão, né? Ademais, penso que ações como estas, totalmente descabidas, só proliferam em face da gratuidade judiciária, já que o autor não tem qualquer custo com a demanda por estar sob o abrigo da gratuidade judiciária, o que permite a movimentação do judiciário sem levar em conta o custo da ação. Gente, o custo de toda a máquina do judiciário, que ao final é pago pela sociedade. E por que pago pela sociedade? O pessoal reclama sobre a duração razoável do processo? Não reclama? Todo mundo sabe que isso é um direito constitucional. Celeridade, duração razoável do processo, efetividade. Mas nós temos cidadãos que entram com processos desse tipo, né? Então, é outro aspecto a ser considerado. Cidadãos que entram com processos desse tipo estão o quê? Postulando demandas aventureiras. Ah, vamos lá, entrar com uma ação contra a Globo para ganhar danos morais. Já pensou? Ah, minha galinha dos ovos de ouro, 50 mil reais, né? Tá bom, né? Enfim, não foi procedente a demanda, o tribunal manteve a decisão, porque ainda teve apelação. Então, se hoje nós temos uma vida societária de massas, a Ada Pellegrini Grinover, que é uma processualista, né, muito importante, ela diz o quê? É preciso também ter um processo de massa. O processo de massa, ele envolve o quê? Envolve que haja um tratamento diferenciado para esse tipo de demandas. Outro fator que contribui para essa grande quantidade de processos é a ausência de harmonia entre os tribunais. Quanto maior é o descompasso entre as decisões judiciais e a jurisprudência, maiores razões terão as partes para recorrer. Agora vamos ver assim. Como é o teu nome, colega? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Tá, então, eu, Daniele, entro com recurso e cai na 7ª Câmara, por exemplo, tá? Na 17ª Câmara Civil. O Carlos Henrique entra com recurso e ele é distribuído, acaba caindo na 18ª Câmara Civil. Sabe-se que a 17ª Câmara Civil entende pela prescrição trienal. Ele entra com recurso e sabe-se que lá a prescrição é vitenária. Como eu não vou recorrer se existe a possibilidade de o meu recurso ser distribuído para a 18ª Câmara Civil? Quanto maior é o descompasso, gente, que eu estou tentando aqui explicar para vocês, se não for claro, vocês, por favor, me perguntem, tá? Ou alguém levanta a mão. Quanto maior for a desarmonia, às vezes dentro de uma mesma Câmara, cada desembargador pensa de um jeito diferente. Isso não é errado, mas quanto maior for a desarmonia, maior recursos nós vamos ter e maior vai ser a pauta de julgamento desses recursos, ok? Então, a necessidade de implementação de um tratamento uniforme para casos idênticos pode ser claramente detectada nos próprios atos judiciais dos magistrados. Mais uma vez aqui eu trouxe um exemplo de trecho de voto preferido por julgamento, no julgamento da apelação civil aqui, consta o número, esse material vai ficar à disposição de vocês, tá? Para quem quiser e tiver interesse. O que esse desembargador diz? Não devem os julgamentos oscilarem como birutas ao vento, cada um decidindo de um jeito. Ora apontando numa direção, ora noutra. É preciso viabilizar a jurisdição e ela não se viabiliza pela manutenção de pontos de vista minoritários, que só ensejam o que? Maior delonga do processo. Tá, gente? Outro ponto a ser refletido. Quanto maior o descompasso entre as câmaras, entre as turmas do STJ também, nós vamos ter maior interposição de recursos. O próprio judiciário, que critica a sociedade por ingressar com muitas demandas, também contribui para que isso aconteça, para que haja a maior interposição de recursos.
ok? Outro ponto para ser considerado que também contribui para as demandas repetitivas é a incitação ao litígio. E aqui vai não só a minha opinião, mas também de outros autores, tá? Pode ter quem não concorde, mas muitos escritórios de advocacia, vocês sabem ou já devem ter recebido uma cartinha circular, alguém na família de vocês deve ter recebido uma cartinha circular. Você quer sofrer uma revisão, paga juros excessivos? Vamos então realizar uma revisão do seu contrato? Ou então, você tem ações da CRT para receber? Quem nunca recebeu uma cartinha dessas? O próprio advogado acaba incitando os seus clientes a ingressarem em juízo. Então, não raramente na prática forense verificamos que a saturação do mercado de advocacia, o advogado precisa de honorários, ele precisa sobreviver, certo? Então o que acaba ocorrendo, mesmo violando o estatuto da OAB? Há uma captação indevida de clientes, pessoal. O artigo 7º do Código de Ética de Disciplina da OAB veda a publicidade de serviços de advocacia que incita ao litígio. Ou seja, como todo mundo já sabe, é vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem direta ou indiretamente inculcação ou captação de clientela, tá? E aqui, mais um caso bizarro, que o que aconteceu? Essa correspondência, essa circular que, por vezes, nós recebemos na nossa própria casa, né? Acabou caindo nas mãos de um julgador. E este julgador, extremamente revoltado com aquela situação, por violar a ética da nossa profissão, ele realizou um desabafo numa sentença. E eu faço questão de apresentar ela para vocês. Durante o ano de 2001, a partir do mês de abril, tive a honra de exercer a direção do Foro da Comarca de Santa Cruz. Qual não foi minha surpresa quando certo dia chegou às minhas mãos uma espécie de carta circular, remetida por um escritório de advocacia cujo propósito era alertar o destinatário sobre a possibilidade de real acionar a CRT e haver significativa quantia em dinheiro por conta da diferença de ações a que teria direito o proprietário da linha telefônica. Isso chegou para o juiz. Quero dizer, na ânsia de captar o maior número de clientes possível, provavelmente selecionados aleatoriamente, porque antes, vocês recordam, né? Nós recebíamos em casa uma lista de telefone, né? Então ali nós tínhamos os números, os nomes, né? Enfim. Aí então, o que acontece? Os responsáveis pelo escritório acabaram brindando o próprio Poder Judiciário com tal correspondência. Olha o absurdo a que nós chegamos. Independentemente do nome com que se queira qualificar esse procedimento, uma coisa é certa: isto não é ético. E direito, desnecessário seria dizê-lo, não pode compactuar com a falta de ética, tampouco o judiciário deveria. Não preciso nem dizer que a demanda foi improcedente. Então, assim, existe uma incitação ao litígio por parte dos advogados. Os advogados também contribuem para a massificação processual, respeitados os entendimentos contrários, tá? Quais seriam, então, os fatores relevantes que contribuem para as demandas repetitivas? Falamos do hiperconsumismo, falamos das demandas aventureiras, graças ao deferimento restrito da JG, desarmonia entre os tribunais, cada vez que uma Câmara decide de forma diferente da outra, nós temos maior interposição de recursos, e a incitação de litígios que nós acabamos de ver por parte dos escritórios de advocacia. Tudo isso, então, acarreta no que nós chamamos de demandas repetitivas. Certo, gente? Não sei se alguém teria alguma coisa para contribuir. Teriam outros fatores, mas esse, ao meu ver, seriam os principais. Agora aqui, como eu já tinha comentado para vocês, vários instrumentos, nos últimos 8 anos, basicamente,
têm sido implementados no nosso Código de Processo Civil, por isso que se chama colcha de retalhos. Essa expressão, aliás, gente, colcha de retalhos, ela é do Cândido Rangel de Lamarck, tá? Várias reformas têm sido implementadas como forma de conter essa litigiosidade. Exemplo disso é o quê? Recursos repetitivos, 543C, a julgamento de improcedência sem citação do réu, 285A, a repercussão geral do 543A e 543B. Então, por conta da grande quantidade de demandas, o nosso CPC atual de 73, visando abrandar esses efeitos, tem criado os instrumentos para conter a litigiosidade, mas não está funcionando. Porque o advogado, o Vicente Grego Filho sempre fala isso, é extremamente criativo e sempre acaba achando uma forma de, então, solucionar o problema do seu cliente, né? Esse incidente de resolução de demandas repetitivas, gente, muitos comparam com o que nós temos atualmente, que se chama incidente de uniformização de jurisprudência, tá, pessoal? Está previsto no 476 do nosso CPC atual. É um instituto fracassado, ele já é natimorto, tá? Por quê? Raramente ele é acionado na prática jurídica, apesar das inúmeras controvérsias jurídicas verificadas diariamente nos tribunais pátrios. Ou porque os advogados não conhecem, ou porque o julgador não acha que é pertinente, enfim, várias são as razões. O Daniel Mitidiero e o Luiz Guilherme Marinoni colocam o quê? Que o incidente de resolução de demandas repetitivas constitui o referido incidente de uniformização de jurisprudência, mas com caráter vinculante. Por quê? O que nós temos, aliás, no artigo 476, não possui caráter vinculante. E o nosso IRDR vai ter caráter vinculante, ou seja, todos os processos que forem julgados com a mesma tese jurídica, com a mesma tese que for fixada referente à matéria de direito, vai ser obrigatoriamente aplicada pelos juízes, ok? Então, neste contexto, visando proporcionar melhores formas de uniformização de entendimentos dos tribunais brasileiros, conferir celeridade e reduzir o número de demandas e recursos que tramitam pelo Poder Judiciário, a Comissão de Juristas responsável pelo anteprojeto CPC propôs o incidente de resolução de demandas repetitivas em exame. Certo, gente? Chegamos, então, por que surgiu o IRDR, certo? O conceito já tem bastante coisa escrita sobre o incidente, não é que nem 2011, 2012, né? É o que? Um instrumento de uniformização de jurisprudência capaz de dar tratamento célere aos inúmeros litígios de massa, com a mesma questão de direito. Não trata de matéria de fato, só matéria de direito, tá? De forma a conferir igualdade às decisões. Não se admite mais decisões desiguais para casos idênticos. Se as lides são idênticas, o resultado tem que ser o mesmo. Não pode ser um resultado para mim e outro resultado para o colega. A questão é séria e envolve não só o alcance da celeridade, da duração razoável do processo, mas também a influência no julgamento de milhares de demandas a partir da eventual aplicação de uma tese jurídica com natureza de norma geral e abstrata. Finalidade, então, celeridade, uniformidade e redução no número de processos. É isso que visa o nosso incidente. Então, como eu já coloquei, não se admite decisões desiguais para situações idênticas e busca-se a adoção de mecanismos que assegurem a presteza e a segurança jurídica aos litigantes. A partir do momento que nós não temos mais decisões desiguais para casos idênticos, nós temos o quê? Segurança jurídica, certo? O 2 seria a denominação do incidente. Aqui é só um comentário, tá, pessoal? Durante a tramitação do anteprojeto do novo CPC, ele era chamado de incidente de coletivização, mas não se trata de uma ação coletiva, incidente de resolução de demandas repetitivas.
Para que não houvesse confusão entre ação coletiva e incidente de resolução de demandas repetitivas, foi alterado para incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo o ministro Luiz Fux, diferentemente do processo coletivo, porque se dá em demandas individuais, através do qual nós sobrestamos as ações individuais, e a decisão desse incidente aplicará a todas as ações individuais sobrestadas, o que é a melhor fórmula de se aplicar na prática o princípio de igualdade de todos perante a justiça. Então, houve uma alteração de denominação, certo, gente? Procedimento alemão de mercado de capitais. O que aconteceu? Segundo palavras do nosso próprio Luiz Fux, tá? O incidente tem como berço o mercado alemão de resolução de ações seriadas, denominado Musterverfahren, mas com feição própria. Então, a origem, e já estudei que há controvérsia sobre o assunto, mas a origem, segundo o ministro Luiz Fux, tem como berço a Alemanha. No famoso caso Deutsche Telekom. O que aconteceu nesse caso Deutsche Telekom? A empresa de telefonia lançou várias ações na Bolsa de Frankfurt. Contudo, o prospecto informativo da empresa teria omitido uma série de informações relevantes, pessoal. Pouco tempo depois, o preço das ações sofreu uma considerável desvalorização e os acionistas decepcionados ingressaram com ações judiciais. Por conta da paralisação total da seção de direito comercial do Tribunal de Frankfurt, criou-se um procedimento com o fito de resolver de apenas uma vez todos esses processos envolvendo um grande número de demandantes com demandas complexas de fato e de direito com efeito vinculativo para todos os outros investidores lesados. Então, aqui na Alemanha, nesse caso de origem, que deu origem ao nosso IRDR, nós temos matéria de fato e matéria de direito, diferente no nosso incidente, que trata apenas de matéria de direito, ok? Então, existe uma grande crítica sobre essa inspiração no direito alemão. Por quê? Por que buscar, especificamente na Alemanha, um tratamento coletivo para lides individuais, se o direito alemão não tem tradição em demandas massificadas? Porque os órgãos fiscalizatórios governamentais da Alemanha têm o bom hábito de cumprir e fazer cumprir as leis, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, na Anatel, enfim, nós sabemos como funciona. Os nossos órgãos administrativos não têm esse bom hábito, enfim. Por conta desse caso, Deutsche Telekom, então, o ministro Luiz Fux utilizou este modelo para afirmar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, o berço, a origem seria essa. Quais são os requisitos para a instauração do incidente, gente? Os requisitos estão previstos no 976 do novo CPC, quem quiser anotar, 976. Quais são os requisitos? Diz lá o 976. É cabível a instauração do incidente quando houver simultaneamente, tem que ser simultaneamente, uma efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ok? Relevante registrar que o incidente propõe-se a conhecer e apreciar a tese jurídica sem resolver a matéria fática. Como eu já comentei com vocês, só matéria de direito envolve a análise do incidente de resolução de demandas repetitivas e não matéria fática, tá? Na medida em que esta é própria de cada causa. Nós podemos ter, por exemplo, numa demanda, matéria fática e uma matéria de direito. Porém, apenas essa matéria de direito vai ser submetida ao Tribunal de Justiça, o resto do processo vai ficar suspenso, enquanto não for decidida essa matéria de direito no Tribunal de Justiça. Ok? Legitimidade. Quem tem legitimidade para requerer a instauração do incidente? Artigo 977 do novo CPC, gente.
contém um rol exaustivo dos legitimados a provocar o incidente, a saber, esse artigo também houve reforma durante a tramitação do anteprojeto, tá? Se cogitou por algum tempo a possibilidade de legitimar as associações civis aqui no rol do 977, no rol dos legitimados. Mas isso não vingou. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, pelo juiz ou relator por ofício, pelas partes por petição, 3, pelo Ministério Público ou a Defensoria Pública por petição. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Ok? Outra observação importante, gente. O Ministério Público e a Defensoria Pública, ainda que não sejam parte do processo, eles têm o direito de ingressar na lide, tá? Mesmo que não participem do processo. Outra suposição que já se faz sobre o assunto é que, por conta do interesse público de se ter uma tese jurídica sobre uma questão extremamente repetitiva, é que ele seja, via de regra, instaurado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Por quê? Porque as partes, elas querem uma solução rápida daquele litígio. A partir do momento que nós requeremos a instauração de um incidente referente a uma questão que não seja unânime, o que acontece? Não há a observância da duração de um prazo razoável. Interferiria na celeridade do processo, certo? Então, imagina-se que a Defensoria Pública ou o Ministério Público requeiram a instauração do incidente. Quem é competente para julgar, admitir e processar o incidente? A competência, gente, é do órgão indicado no regimento interno do respectivo tribunal. Porto Alegre, então, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Do respectivo tribunal, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal, conforme a previsão do artigo 978. 978 consta a competência, certo? E aqui salta aos olhos a conveniência de se atribuir a competência ao grupo ou seção constituído pelas câmaras ou turmas que apreciam a matéria de direito objeto do incidente. Por que essa observação? E eu faço essa observação com vocês. Durante a tramitação do anteprojeto do novo CPC, houve a possibilidade de que já estivesse ali pré-fixado no CPC se a competência seria do órgão especial ou se a competência seria da turma, enfim. Nós teríamos que verificar, de acordo... Vamos supor que não houvesse um órgão especial. Como que ficaria? Então, é muito mais salutar que seja indicado pelo regimento interno daquele respectivo tribunal. Ok? E outra coisa, se nós tivermos uma sessão constituída por uma Câmara que tenha familiaridade com aquela matéria, parece que a decisão é muito mais correta e consentânea com aquele objeto. Alguma dúvida, gente? Não? Vocês estão muito quietos. Todo mundo cansado ou com sono? As duas coisas. Ok. Então, a publicidade do incidente, gente, aqui entra o papel do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tá? Uma vez instaurado o incidente, deve ser dada ampla publicidade e específica de divulgação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Deve ocorrer o registro da instauração e do julgamento do incidente do CNJ. Ou seja, aqui no Tribunal de Justiça foi requerida a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas sobre a prescrição de determinado tipo de ação. Há que se ter o registro no CNJ sobre aquela questão. A divulgação e a publicidade são fundamentais, de extrema importância para permitir a intervenção
de quaisquer interessados. Então, o que se diz do incidente, pessoal, é que existe uma ampla publicidade e um contraditório excessivo, porque há a permissão de que terceiros interessados participem e também o amicus curiae, que queiram contribuir para a discussão. Uma vez que fixada a tese jurídica, ela vai valer para todos. Então, existe um espaço para que terceiros interessados se manifestem naquele momento, certo? Então, oferecendo o quê? Elementos técnicos e argumentos para a formação da tese jurídica a ser aplicada nas sucessivas causas repetitivas. Tem uma questão levantada, é que a questão do amicus curiae, ela é do parágrafo 3º do 979, que ela remete lá para os repetitivos, né? Tá. Assim, lá é uma questão nacional que ela vai ser julgada. Então, o amicus curiae pode ser entidades de âmbito abrangência nacional. Quando nós estamos no julgamento em âmbito local, no tribunal, que pese a publicidade do CNJ, pode ter amicus curiae de outros estados? Poderia ter essa questão? Poderia, sem problemas nenhum. Poderia. Demais interessados, leia-se qualquer interessado, certo? Não tem problema nenhum. Porque aquela tese jurídica fixada, se for interposto um recurso para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não tem nenhum problema. O que acontece? Se houver RESP, recurso especial, daquela tese fixada no Tribunal de Justiça, houver a interposição de recurso especial, aquela decisão firmada, aquela tese jurídica firmada pelo STJ, vai valer para todo o território nacional. Entendeu? Então, por conta disso, o que acontece? Nós temos, sim, a liberdade de que haja a participação do amicus curiae. Vai ser quase uma substituição local. Porque quando chegar lá o incidente, o recurso do incidente, se o STJ mantiver aquela decisão do Tribunal de Justiça, eu vou estar dando quase uma abrangência nacional de recurso repetitivo a uma decisão local incidente. Mas não esquecendo que o STJ também poderia reformar aquela decisão. Mas eu estou dizendo no caso da manutenção. Sim, tudo bem. Sim, tem razão. Não teria nenhum óbice a que o amicus curiae de outro estado pudesse sim participar daquela audiência pública, porque nós temos aqui a possibilidade de que o amicus curiae participe juntando documentos ou, enfim, participando daquele momento para contribuir com o quê? Com a formação da tese jurídica a ser aplicada nas sucessivas causas repetitivas. Certo? Respondido? Respondido, não, eu estou achando interessante que a formação de precedentes pelos tribunais vai aumentar, né? Porque eles vão ser responsáveis também. Sim, mas assim, o que nós temos que ter em mente, pessoal, é que se não houver o que não se espera, tá? Porque normalmente nós temos a interposição de recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário, o que já se antevê à repercussão geral, a existência de repercussão geral para esses casos, tá? Então, não se espera que não aconteça a interposição de uma repercussão de um recurso especial para um caso de incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, a princípio, o que parece? Os doutrinadores têm comentado que aquela tese jurídica que for, então, decidida pelo Tribunal de Justiça local vai ser ou reformada ou mantida pelo STJ. E daí terá validade no âmbito nacional. Se não houver a interposição do recurso especial, aquela tese jurídica acaba valendo apenas no âmbito do tribunal local. Entendido? Certo? Agora, aqui outra questão importante. Suspensão dos processos pendentes
Conforme previsão agora do 980 do novo CPC, o incidente será julgado, tá? Existe essa previsão de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos ressalvados os que envolvam réu preso e pedidos de habeas corpus. Superado esse prazo, cessará a suspensão dos processos, salvo decisão fundamentada ao relator em sentido contrário. Então, nós temos esse prazo de 1 ano, mas caso o relator do processo entenda que 1 ano não é suficiente, ele poderá, através de uma decisão fundamentada, ampliar. Nós teríamos o quê? 1 ano mais 1 ano? Não se sabe. Fica a critério do relator desembargador, certo? Caberá ao juiz outra observação relevante, que preside cada processo suspenso. Aí nós estamos falando do primeiro grau, nós estamos falando do Tribunal de Justiça. Os processos estão lá no Tribunal de Justiça, tá? O processo foi paradigma, subiu, várias causas idênticas, ficaram na pilha no cartório, ok? E a questão que seja repetitiva subiu para o Tribunal de Justiça. Os outros processos ficaram suspensos. Caso um destes processos contenha uma tutela provisória de urgência, como vai ser postulada pela parte? Existe a previsão no 982, parágrafo 2º, que caberá ao juiz de primeiro grau, que preside cada processo suspenso, analisar e conceder eventuais tutelas provisórias de urgência postuladas durante o período de suspensão. O que se espera seja de 1 ano, mas como o responsável, o relator, poderá, com decisão fundamentada, ampliar este prazo, nós não sabemos, tá? Se houver a necessidade de uma tutela provisória de urgência, poderemos, então, requerer ao juiz de primeiro grau. O procedimento, gente, para que haja a instauração do incidente, como é que funciona? Primeiro nós temos um pedido de admissibilidade, o juízo de admissibilidade. O pedido de instauração é dirigido ao presidente do nosso tribunal, pelos legitimados. Quais são os legitimados? Juiz, partes, Ministério Público, Defensoria Pública. Juiz ou relator, né? Em caso de desistência ou abandono pela parte, quem assume é o Ministério Público. O órgão colegiado de cada tribunal analisará o órgão colegiado, não é o relator. Não é o relator. Então, se o órgão colegiado não admitir a instauração daquele incidente, o que acontece? Caberia agravo interno. O agravo interno do órgão colegiado ou a decisão monocrática? Então, tem-se entendido que caberia recurso dessa decisão do órgão colegiado de cada tribunal, que analisará a presença dos requisitos, artigo 976 CPC, simultaneamente. Se fosse o relator monocraticamente, nós iríamos interpor o agravo interno. Então, o órgão colegiado de cada tribunal analisará a presença dos requisitos do 976. Há quem diga que caberia agravo interno. Fred Didier Júnior, por exemplo, tem levantado essa questão. Não concordo, mas é o que a gente tem visto na doutrina. Caso haja a inadmissibilidade da instauração do incidente, satisfeito o pressuposto ausente, o incidente pode ser novamente suscitado. A suspensão, como nós vimos, ela vale para a matéria que trata do Estado ou região, bem como deve ser comunicada aos órgãos jurisdicionados competentes. Isso está previsto no artigo 982.1. Requisitar informações, gente. Imaginamos que o presidente do Tribunal de Justiça, o relator responsável pelo processo, o que acontece? Ele poderá requisitar informações ao órgão cujo juízo tramita o processo, objeto do incidente, que deverá prestá-la em 15 dias. Depois disso, parecer do Ministério Público. Por quê? Porque envolve uma questão que ultrapassa o interesse subjetivo
subjetivo das partes? Ela é uma questão de interesse público e não de interesse subjetivo das partes. Então, o Ministério Público obrigatoriamente deve ser intimado para se manifestar em 15 dias. Feito isso, nós teremos o contraditório amplo, que foi o que nós estávamos debatendo. O relator ouvirá as partes e demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia. Há a possibilidade da o amicus curiae e todos terão um prazo comum de 15 dias e poderão postular a juntada de documentos, requerer diligências para elucidação da questão de direito controvertida. Há a possibilidade de audiência pública, caso o relator assim o entenda, tá? Previsão do 983.1. O julgamento do incidente, gente, se estiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Concluída a instrução, ouvidas as partes interessadas, o relator designará dia para julgamento e observará a seguinte ordem. E aqui é interessante, artigo 984. Primeiro, o relator fará a exposição do objeto do incidente. Depois, o que acontece? Poderão sustentar sucessivamente autor e réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 dias. Então, autor 30 dias, réu 30 dias, MP 30 dias. Todos os demais interessados terão prazo de 30 minutos, divididos entre todos. Mas existe um amplo contraditório, tá? Mas são 30 minutos divididos entre todos. Exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Quero participar da audiência pública ou quero participar do julgamento, o que eu faço? Me inscrevo com 2 dias de antecedência, certo? Considerando o número de inscritos, com os 2 dias de antecedência, o prazo poderá ser ampliado. Ao invés de 30 minutos, podemos ter 40 minutos. Vai depender da quantidade de pessoas inscritas, tá? A decisão do incidente, gente. A decisão sobre a questão do direito objeto do incidente vinculará todos os juízes que presidirem processos nos quais se discuta idêntica questão. Então, idêntica questão de fato ou de direito? De direito, e não matéria de fato. Desde que tramitem na área de jurisdição do tribunal que julgou o incidente. Se transitar em julgado, for interposto recurso especial e transitar em julgado no STJ, aquela questão, aquela tese firmada no STJ valerá para todo o território nacional e não apenas para a jurisdição do tribunal que julgou o incidente. Isso ficou bem claro? Ok. Então, caso rejeitado o incidente, haverá a possibilidade de que seja interposto um recurso. Rejeição do incidente, caso seja rejeitado o incidente, o curso dos processos será retomado. O curso dos processos que ficaram aqui na pilha no primeiro grau, lembra que eu expliquei? Porque o que sobe é um paradigma para o Tribunal de Justiça. Todos os processos que versem sobre a mesma questão idêntica de direito vão ficar suspensos no primeiro grau, certo? Então, aqui eu fiz um organograma, vocês vão ter acesso a esse material. A única observação que eu faço, que não foi aqui realizada, se o incidente for rejeitado, tá, após o julgamento, não observada a tese, caberá reclamação, tá? Então, seria essa a impugnação do incidente se ele for rejeitado, tá? Da decisão do incidente caberá recurso especial ou extraordinário. Se o juiz de primeiro grau não observar a tese que foi fixada pelo tribunal, o que a parte faz? Vai lá e apresenta a reclamação. Caso aquele incidente no Tribunal de Justiça seja julgado improcedente, podemos interpor recurso especial ou extraordinário para o STJ. Se for recurso extraordinário, está previsto no novo CPC, já se pressupõe a existência da repercussão geral. Não precisa se comprovar a repercussão geral. Ok? Aplicação, recurso e revisão da tese fixada.
a aplicação da tese é aplicada em todos os processos que versem questão idêntica na área da jurisdição do respectivo tribunal, inclusive para os casos futuros. Esse é um ponto importante, porque existe o que se chama de efeito prospectivo. Os casos futuros também serão abrangidos pelaquela tese firmada no incidente. E isso não acontecia no nosso incidente de uniformização de jurisprudência, que está previsto atualmente no artigo 476, tá? Incidente de uniformização de jurisprudência. Não existia esse efeito prospectivo. Agora sim, ok? Então, processos futuros, efeito prospectivo. A eficácia é erga omnes, ok? Recurso da não aplicação da tese fixada no incidente, não observada até 985, parágrafo 1º, para quem quiser anotar. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação ao tribunal que proferiu a última decisão de mérito no incidente, seja ele tribunal local, STJ ou STF. Quem não aplicar a tese fixada vai então sofrer reclamação. No recurso de mérito do incidente, o recurso especial ou extraordinário. Do julgamento do mérito, caberá recurso especial ou extraordinário, como nós já comentamos. Tem efeito suspensivo, como nós sabemos, o recurso especial não possui efeito suspensivo, mas teremos efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo STF ou STJ será aplicada no território nacional. Então, foi isso que eu expliquei. Se transitar em julgado aqui no Tribunal de Justiça, vale só no âmbito local. Se transitar em julgado lá no STJ, a partir do recurso especial, valerá para todo o território nacional. Ok? Da revisão da tese fixada no incidente, gente, aqui é outra questão importante, porque durante toda a tramitação do anteprojeto não houve nenhuma referência à revisão da tese fixada no incidente. E como nós sabemos, o direito ele não é estático. O que acontece? A lei não fixou um prazo para o pedido de revisão. Se daqui a alguns anos aquela tese não fizer mais sentido conforme aquele contexto social em que nós vivemos, aquela tese poderá ser revisada. Mas a nossa lei pecou, porque não fixou um prazo para o pedido de revisão, bem como não determinou o alcance da tese revisada. Presume-se desta forma, tá? Isso é entendimento doutrinário, que o entendimento será revisado será aplicado apenas nos julgamentos subsequentes. Se aquela tese for revisada, vai valer dali para frente, e não aos casos anteriores, certo? Guilherme Rizzo Amaral é um dos que defende essa teoria. O artigo 986 trata da revisão da tese jurídica fixada no incidente, tá, gente? Eu fiquei com uma dúvida nessa questão da revisão. Quando ela está fixada só no âmbito local, não tem um recurso especial extraordinário, é tranquilo. O Tribunal de Justiça fixou a tese, não um recurso, abrangência só local. Se eu tenho um recurso que ele vai para Brasília e o STJ mantém a decisão, ou seja, ela passa a ter abrangência nacional. A revisão dessa tese daí, ela vai ser lá no STJ, que apenas confirmou a tese local, ou tem que discutir aqui para ela ter abrangência nacional? Me parece que sim, tá? Esse tem sido um entendimento doutrinário. Mas como eu disse, muito se tem em expectativa sobre o incidente. Muitas coisas serão definidas com aplicação prática, né? Nós não temos esse instituto ainda no nosso ordenamento. O ordenamento jurídico brasileiro nunca teve incidente de resolução de demandas repetitivas. Ao que tudo indica, sim, será lá no STJ. Ok? Eu tenho uma dúvida também. Pois não. Na página anterior, se eu não me engano, dizia que a reclamação, quando a tese não é aplicada pelo juízo, ela tem que ser interposta no tribunal. Isso. No tribunal que julgou o incidente.
Vamos dizer que o juiz de primeiro grau negou a aplicação à tese e o STJ julgou a reclamação do incidente, nós vamos direto ao STJ? Sim. Sim. Porque daí é a competência da reclamação, né? Teremos que observar a reclamação. Ok? Mais alguém, gente? Ainda em relação ao ponto, vamos pensar a questão processual. Aí, por feita a sentença, tem reclamação para o STJ, digamos, né? Tá, e em relação ao outro, depois outro recurso que faça a sentença. Tá, mas a decisão da reclamação. só deixa eu fazer uma observação. Reclamação é quando não houver a observância daquela tese firmada. Perfeito. Certo? Tá, Perfeito. então. Aí o juiz não observou. Tá. Chegou de forma contrária àquela decisão da STJ. Conforme Tá? o entendimento dele. Isso, conforme. Aí tem reclamação da STJ. Sim. Certo? Aham. E tu não depõe nenhum outro recurso. Não. Tu aguarda a decisão da STJ. Isso. Está suspenso o processo para guardar o. É isso. Exatamente. Ok? A tese fixada, onde é que a gente falou? Aqui, revisão da tese. Mais alguma coisa, gente? Não? Tá. Então, a tese fixada tiver por objeto a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado. Aqui é outra inovação. Porque o que acontece? Muitas vezes os nossos órgãos fiscalizatórios administrativos, a Anatel, a ANEL, eles não têm conhecimento das teses que são fixadas ou que podem vir a ser fixadas nos nossos incidentes de resolução de demandas repetitivas. Nós vamos ter uma tese, mas elas, para serem observadas na prática, não adianta só o Judiciário saber e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, saber. Nós temos que comunicar essa tese firmada ao órgão fiscalizatório correspondente. E é isso que diz o 985, parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Então, é mais uma forma de dar efetividade àquela tese que foi firmada no incidente. Nós vamos contar, ao que tudo indica, pelo parágrafo 2º do artigo 985 do novo CPC, com o que? A comunicação do órgão, ente ou agência reguladora competente. Eles vão ser devidamente cientificados, notificados daquela decisão, daquela tese firmada e terão que cumpri-la, ok? O que a gente tem com isso? A efetivação do atendimento da tese fixada pelos entes sujeitos à regulação. O que se entende na atualidade que não existe. Não há uma sintonia entre o judiciário e agências reguladoras, por exemplo. E isso a gente quer que seja interagido, certo? Colaborado. Custas e honorários. Aqui, gente, o artigo 976 é expresso, não serão exigidas custas no incidente. Agora, em relação aos honorários, pega o nosso novo CPC, não há previsão quanto à existência ou não de honorários. Ao que tudo indica, não há qualquer regulamentação quanto a isso, deixou de prever quanto à distribuição do pagamento de honorários. Então, levando-se em conta que a ausência de custas no atual incidente de uniformização de jurisprudência, está previsto no 476 atual do nosso CPC de 73, bem como que no incidente proposto nada se julga, existe um interesse coletivo que ultrapassa o subjetivo das partes, apenas se fixa-se a interpretação em torno de determinada tese, não haveria condenação em honorários. Ademais, a gente está falando de um incidente, então o incidente não tem honorários, ok? Nem honorários, nem custos. O que poderia também diminuir o interesse das partes em ingressar com o incidente. Se tivesse que pagar custos, né? Certo? Reflexões e considerações finais, e aí, mais uns 5 minutos eu já termino, tá? Colega Arthur. Então, gente, como eu coloquei aqui no início, nós temos o nosso IRDR, como está na
incidente de resolução de demandas repetitivas, instrumento novo, tá, gente? Trata-se de um instrumento que ainda não passou pelo crivo da experiência judicial. Não se pode elencar uma relação precisa de todas essas questões que ainda não foram previstas no novo CPC. Muito provavelmente, a partir de março, a partir de abril, a partir de maio, nós vamos ter algumas questões que vão ser suscitadas ou pela doutrina, pela prática forense, pela jurisprudência, que é um instituto novo, certo? E isso é normal. Toda vez que há um instituto novo no nosso ordenamento, as questões são definidas com a prática, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência. Então, existe o que a gente está aqui expondo, é uma expectativa sobre o que parece que vai acontecer diante do nosso texto, certo? Críticas. De modo geral, já há críticas, claro, sobre o IRDR. Quais são as críticas? Embora escassas, tá? As críticas predominantes na doutrina sobre o incidente em análise têm surgido em torno dos seguintes aspectos. Suspensão imprópria dos processos enquanto se aguarda o julgamento do incidente. Como eu disse, nós vamos ter pilhas no primeiro grau, enquanto aquele incidente lá no Tribunal de Justiça não for julgado. Quando ele for julgado, ele desce e cada juiz correspondente vai, então, julgar a causa, seja aplicando aquela tese firmada e seja julgando as demais matérias de fato que podem existir naquele caso concreto. Agora, o que se critica? Se critica que seja um ano, seja prorrogado por mais um ano, aquele processo vai ficar parado. Então, essa é uma crítica. A outra crítica, a ausência de número mínimo de processos para instauração. Segundo Guilherme Rizol-Naral, para que haja a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, no mínimo nós teríamos que ter 2 processos versando sobre questões idênticas para que houvesse a legitimidade de instauração do incidente. Senão não podemos dizer que são lides idênticos. Não existe um número mínimo de processos para que seja instaurado. Certo? Isso também vai ser definido com a prática. Tese favorável aos consumidores. Essa, para mim, gente, me parece que é uma das piores críticas que a gente pode fazer ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Se a tese jurídica que for firmada aqui no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal de Justiça, seja no STJ, fixar que aquela tese é favorável ao interesse dos consumidores, nós vamos ter atingido o objetivo da redução do número de processos? Não, de forma alguma. Pelo contrário, nós teremos maior quantidade de demandas no judiciário e não a redução do número de demandas, que foi um dos principais objetivos para a criação desse incidente. Então, o que nós ganhamos com isso é a uniformidade e a racionalidade da atividade judiciária e não a redução da quantidade de processos, que foi um dos principais objetivos da criação do incidente. Tá? Então, se a tese for favorável aos consumidores, não se tenha ilusões. O incidente de demandas repetitivas, pelo menos tal como proposto, servirá apenas para uniformizar, e aí nós ganhamos com segurança jurídica, mas não para diminuir o número de demandas repetitivas, que poderá até aumentar. Se eu sei que o meu vizinho ganhou um processo, o que o vizinho do lado vai fazer? Ele tem o mesmo caso concreto, ele vai entrar também. Isso é natural, é da cultura do povo brasileiro. Então, pode aumentar no caso, por exemplo, do acolhimento da tese favorável aos consumidores. Padronização decisória indevida. Nós temos uma tese fixada no Tribunal de Justiça. O nosso juiz de primeiro grau, como todo mundo sabe, tem milhares e milhares de demandas para julgar. Ao mínimo erro, ele pode causar o quê? Uma padronização decisória indevida sem levar as contas da especificidade da causa concreta. Então, ainda não se pode
pode esquecer que o ato de padronizar julgamentos traz em si o risco de se judicar sem levar em conta as particularidades daquele caso concreto. É o risco que nós vamos correr, tá? No mínimo, en passant, o que acontece? O julgador, ou o estagiário do julgador, ou o assessor do julgador, vai ter uma pilha de processo que está suspenso por conta do incidente lá no Tribunal de Justiça e vai ter que dar baixa na pilha. O que acontece? Ah, esse aqui é a tese, esse aqui é a tese, esse aqui... E não é a tese. Então, existe esse risco. Fatores extraprocessuais, pessoal. A quantidade de juízes que nós temos na estrutura do nosso ordenamento jurídico é extremamente precária, é extremamente escassa para dar conta do trabalho para dar conta do trabalho que lhe é proposto. Então, sem prejuízo da devida reforma que possa merecer a legislação processual, o que acontece? Existem particularidades concernentes à morosidade que são estranhas ao processo, fatores extras processuais e que por decorrência permanecerão presentes muito embora a reforma pretendida. Não se fala dos fatores extraprocessuais, não se fala da ausência da quantidade de juízes para dar conta da grande demanda de processos. Isso eu estou trazendo para vocês como mera reflexão sobre o assunto, tá? Tem uma questão, o incidente, ele afasta o parágrafo 1º do 489? O que seria o 489? Ali o 489, os elementos essenciais da sentença, daí ele fala, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, queira, daí lá no 5º, se limitar a invocar precedente enunciado de segundo, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não, a princípio, todos os dispositivos têm que observar a tese jurídica fixada no incidente. Mas ele vai ter que justificar a aplicação. Sim, exatamente. Então, pessoal, essa reflexão aqui da questão da estrutura do judiciário é uma questão de reforma processual projetada, visa tratar das consequências, né? O nosso incidente visa tratar das consequências e não das causas dos déficits de funcionalidade sistêmica na aplicação dos direitos do Brasil. Algo que não poderá ser levado a cabo apenas com uma alteração legislativa, e daí não é só a minha opinião, existem outros doutrinadores que também corroboram este argumento. Existe uma estrutura do judiciário que não é compatível com a quantidade de demandas, tá? Aqui eu traria um exemplo do Eduardo Oteiza, por exemplo, que diz que a sobrecarga de trabalho dos juízes atenta contra a capacidade para que brindem com respostas eficientes, e aí nós entramos no caso do risco da padronização decisória indevida. E, por fim, considerando-se os fatores que são extraprocessuais, que eu comentei com vocês, da ausência de julgadores, que também contribuem para a demora na solução dos litígios, o incidente pode ser tido como uma contribuição para a melhoria do desempenho do judiciário, mas não resolverá todos os problemas que nós temos. Pesados os prós e os contras, é da índole de todo instrumento processual, por melhor que ele seja, e mais afinado com as exigências e expectativas sociais emergentes num dado momento histórico, produzir alguma parcela de justiça, seja na padronização decisória indevida, seja na ausência de recurso durante o trâmite do incidente, seja na suspensão indevida, enfim. E esse é o dizer do nosso ilustre jurista Ovídio Batista da Silva. Certo, gente? Agradeço imensamente a oportunidade de ter aqui conversado com vocês sobre esse instituto novo do nosso novo Código de Processo Civil. E fico à disposição de vocês, caso queiram me passar alguma pergunta, ou não ao vivo, tá aqui o meu e-mail, tá?